O dog do Reddit. O karma agiu quando um raio atingiu minha namorada traidora e o amante dela, enquanto faziam trilha. Eu, homem de 28 anos, conheci Sarah, mulher de 26 anos, na festa de inauguração da casa do meu amigo Alex, isso há alguns meses atrás. Ela estava perto da mesa de bebidas e nós simplesmente nos conectamos instantaneamente. Lembro de pensar que ela estava muito fora do meu alcance, com aqueles olhos azuis brilhantes e uma risada contagiante que fazia todos ao redor sorrirem. Trocamos números naquela noite e mandei mensagem no dia seguinte, o que normalmente não faço. Costumo esperar um pouco mais, mas tinha algo nela que me fazia querer falar com ela imediatamente. Nosso primeiro encontro de verdade foi em um restaurante italiano local no centro da cidade. Nada sofisticado, mas a comida era boa e a conversa ainda melhor. Ela me contou que adorava fazer trilhas e passava a maioria dos fins de semana explorando locais diferentes. Eu não sou muito do tipo ao ar livre. Costumo apenas ir à academia algumas vezes por semana. Mas a forma como ela falava sobre estar na natureza me fez querer tentar. Ela tinha uma maneira de fazer tudo parecer empolgante. E após mais alguns encontros, as coisas ficaram bem sérias entre nós. Tornamos oficial, e eu a apresentei ao meu grupo de amigos. Todos achavam ela ótima, especialmente meu melhor amigo Ryan, que ficava dizendo que eu finalmente tinha encontrado uma boa garota. Até minha mãe gostou dela, o que foi surpreendente, já que minha mãe não costuma se apegar facilmente às minhas namoradas. Cerca de 1 mês e meio de namoro, Sarah me convidou para um evento de trabalho. Nada demais. Apenas umas bebidas depois do expediente com a equipe dela. Foi aí que conheci o tal do Jake pela primeira vez. Ele era colega de trabalho dela. Algum tipo de gerente de projeto ou algo assim. Cara alto, do tipo que vive na academia, com um daqueles sorrisos que parecem perfeitos demais. Percebi imediatamente que havia uma energia estranha entre ele e Sarah. Nada que eu pudesse apontar diretamente. Era só o jeito como pareciam ter várias piadas internas e como completavam as frases um do outro. Sarah disse que eles trabalhavam juntos havia cerca de 1 ano, e tendo já feito vários projetos. Não dei muita importância na época. Quer dizer, as pessoas têm amigos no trabalho, certo? Mas olhando para trás, eu deveria ter prestado mais atenção em como ela se iluminava quando ele entrava na conversa, ou como ela ria um pouco demais das piadas dele. Depois de apenas 3 meses de namoro, decidimos morar juntos. Eu sei que parece rápido, e foi, mas todos me alertaram sobre isso. Ryan especificamente me disse que eu estava indo rápido demais, mas Sarah e eu já estávamos passando todas as noites juntos de qualquer forma, então fazia sentido financeiramente. Além disso, meu contrato de aluguel estava terminando, e meu apartamento era mais perto do trabalho dela. Parecia o próximo passo lógico. As primeiras semanas morando juntos foram realmente ótimas. Cozinhávamos juntos, maratonávamos séries, e ela até me fez tentar yoga, que eu odiei, mas fingi gostar porque isso a deixava feliz. Mas então as coisas começaram a mudar. Sarah começou a trabalhar até mais tarde, cada vez com mais frequência. No começo era 1 vez por semana, depois 2. Então passou a ser quase todos os dias. Ela chegava em casa parecendo cansada, mas ao mesmo tempo meio agitada. Se é que faz sentido. Quando eu perguntava sobre o dia dela, ela dava respostas vagas sobre prazos de projetos e reuniões de equipe. Ela mencionava o nome do Jake com certa frequência. Aparentemente, eles estavam trabalhando juntos em uma conta importante de um cliente que exigia muitas horas extras. Eu tentava ser compreensivo. Sei como o trabalho pode ser puxado. Às vezes no meu emprego também tenho que ficar até mais tarde quando os sistemas caem. Mas algo não parecia certo. Então veio o fim de semana que eu tinha planejado como uma surpresa para ela. Aluguei uma cabana perto de um lago a cerca de 2 horas de distância. Ela vinha dizendo que queria sair da cidade, então achei que seria a pausa perfeita para ela. Até coordenei com a amiga dela, Amy, para garantir que Sarah não tivesse nenhum plano para aquele fim de semana, e que assim nada pudesse atrapalhar. Mas na manhã em que devíamos sair, Sarah recebeu uma mensagem de emergência do trabalho e disse que precisava ir ao escritório. Fiquei decepcionado, mas disse que entendia. Até me ofereci para remarcar a viagem, o que ela concordou que seria melhor. Mais tarde naquele dia, eu estava verificando nossa conta compartilhada de celular online, para pagar a nossa fatura, quando percebi que Sarah havia recebido várias ligações do mesmo número naquela manhã. E era o número do Jake. Quando ela chegou em casa naquela noite, perguntei como foi a emergência. Ela foi vaga de novo, falou algo sobre problemas no servidor, o que não fazia sentido, já que ela trabalha com marketing, e rapidamente mudou de assunto. Foi aí que as coisas realmente começaram a mudar. Sarah ficou super protetora com o celular. Levava ele para todos os lugares, até para o banheiro. Virava o aparelho com a tela para baixo quando estávamos juntos no sofá. Até mudou a senha, alegando que era por questões de segurança do trabalho. Eu nunca fui do tipo ciumento.
Sinceramente, nunca fui de vasculhar o celular de namorada ou me preocupar com quem ela anda falando. Mas todos esses pequenos sinais se acumulando, eu não conseguia mais ignorar. Cerca de um mês atrás, percebi que Sarah tinha comprado roupas íntimas novas. Não qualquer tipo, mas lingeries de renda sofisticadas. Coisas que eu nunca tinha visto ela comprar antes. Ela também começou a se maquiar diferente para o trabalho, usar perfume, quando normalmente nem se dava ao trabalho. Coisas sutis, mas perceptíveis para alguém que convive com a outra pessoa. Finalmente resolvi falar alguma coisa. Estávamos jantando uma noite e eu simplesmente perguntei se estava acontecendo algo entre ela e Jake. A maneira como ela reagiu me disse tudo o que eu precisava saber. Ficou na defensiva na hora, me acusando de ser paranoico e ciumento. Disse que Jake era só um colega de trabalho e amigo, nada mais, e que eu precisava confiar nela. Ela até tentou inverter a situação, dizendo que eu estava tentando controlá-la, o que nunca foi do meu estilo. Tivemos nossa primeira briga de verdade naquela noite. Não só um desentendimento, mas uma briga de gritos e portas batidas. Ela dormiu no sofá. As coisas ficaram estranhas por dias depois disso. Tentei me convencer de que estava sendo paranoico. Talvez o trabalho estivesse mesmo estressante, tanto para mim quanto para ela. Talvez eu estivesse exagerando nas coisas. Então, cerca de uma semana atrás, Sarah me disse que ia acampar no fim de semana com as amigas. Amy e algumas outras colegas da faculdade estavam planejando uma viagem para as florestas do norte. Ela foi vaga sobre exatamente onde iam. Segundo ela, era algo sobre um acampamento perto de um lago. Mas não conseguia lembrar o nome. Disse que o sinal de celular seria ruim, então eu não deveria me preocupar se não ouvisse notícias dela. Eu queria acreditar. De verdade. Mas algo simplesmente parecia errado com toda aquela história. No dia seguinte à partida dela, Amy me mandou uma mensagem perguntando se Sarah estava livre para tomar um café. Elas não se viam há semanas, e Amy achou que talvez Sarah tivesse tempo naquela manhã para que ela pudessem conversar. Foi quando caiu a ficha. Amy não estava em nenhuma viagem. Nem tinha falado com a Sarah nas últimas semanas. Eu e Sarah tínhamos o compartilhamento de localização ativado nos nossos celulares. Configuramos isso quando nos mudamos juntos, por segurança. Verifiquei a localização dela, esperando que tivesse sido desativada, mas não estava. Ela efetivamente estava em um local remoto no meio da floresta. Tudo bem. Mas não era nenhum acampamento público. O local marcado no GPS dela estava exatamente em cima de uma cabana privada listada no Google Maps. Eu até procurei. Definitivamente não era um acampamento compartilhado. Era uma cabana particular, numa área cerca de 2 horas ao norte da nossa cidade. Passei o dia inteiro me sentindo enjoado, imaginando coisas que não gosto nem de me lembrar, e também verificando mais informações sobre aquilo. Pensei em dirigir até lá, mas esperei ela voltar. Decidi esperar. Precisava de tempo para processar o que estava acontecendo e o que eu faria a respeito. Naquela noite, o tempo virou. Um alerta de tempestade apareceu no meu celular para a região onde a Sarah estava. Nada em comum. Temos tempestades repentinas o tempo todo por aqui, especialmente nas florestas ao norte. Um minuto está ensolarado, no outro você está encharcado. Achei que fosse só mais uma tempestade passageira. Mandei uma mensagem para ela avisando, apenas por precaução, mas ela não respondeu. Tentei ligar, mas foi direto para a caixa postal. Me convenci de que era só o sinal ruim que ela mencionou. Eu estava preocupado. Apesar de tudo, eu ainda me importava com a segurança dela. Mais tarde eu estava sentado no sofá, mudando de canal na TV sem prestar atenção. Meu celular tocou por volta das 22 horas. Era um número que eu não reconhecia. Quando atendi, uma mulher se identificou como enfermeira do Hospital Regional do Norte. Tinha acontecido um acidente. Sarah tinha sido internada após um raio atingir ela. Eu não sabia que o Jake estava envolvido até chegar lá e ouvir um dos funcionários mencionando o nome dele. Eles foram atingidos por um raio enquanto faziam uma trilha na floresta durante a tempestade. A enfermeira disse que Sarah tinha dado meu número como contato de emergência. Ela estava estável, mas ferida, machucada e com algum tipo de trauma pela queda, e estavam monitorando possíveis problemas cardíacos, que aparentemente podem acontecer após um raio. Jake estava em pior estado, na UTI. O raio atingiu mais perto dele. Isso me deixou frio. Não senti raiva, só exaustão. Não havia espaço para sentir nada por ele. Mal lembro da viagem até o hospital. 2 horas no piloto automático. A mente dividida entre preocupação com a Sarah e raiva pela traição. Quando cheguei lá, por volta da meia-noite, me direcionaram para o quarto dela. Ela estava acordada, conectada a monitores, com bandagens no braço e ombro direitos, onde os ferimentos foram piores. O olhar no rosto dela quando me viu, eu nunca vou esquecer. Choque, vergonha, medo. Tudo misturado.
Ela começou a chorar imediatamente. Entre lágrimas, confessou tudo. Ela e Jake estavam tendo um caso havia quase 2 meses. Começou com sessões de trabalho até tarde e bebidas depois. E simplesmente aconteceu. Eles estavam se encontrando na casa dele, principalmente, mas ele tinha pegado emprestada a cabana de um amigo para aquele fim de semana especial. Ela jurou que, no início, era só físico, mas acabou se apaixonando por ele. Disse que estava confusa sobre o que queria e que tinha planejado conversar comigo depois daquele fim de semana. O raio os atingiu quando estavam subindo para um mirante. Ignoraram os alertas de tempestade, achando que ainda tinham tempo antes da chuva. Ela chorava dizendo quanto estava arrependida, que o universo a estava punindo, chamando aquilo de karma. E sinceramente, eu não sei. Mas algo naquilo parecia estranho. Como se a tempestade não tivesse simplesmente acontecido. Como se tivesse sido enviada, não por mim, mas por algo maior, que não podia deixar que eles aproveitassem um segundo daquele fim de semana. Eu apenas fiquei parado, anestesiado. Queria gritar, exigir explicações, mas nada saía. Acho que uma parte de mim desligou naquele momento. Talvez fosse o choque. Ou talvez eu só não tivesse mais forças para sentir raiva. Saí da sala. Passei 1 hora na cafeteria do hospital tentando decidir o que fazer. No fim, voltei ao quarto dela para dizer que voltaria no dia seguinte e fui para um motel ali perto passar a noite. Eu não conseguia processar tudo aquilo olhando para ela naquela cama de hospital. No dia seguinte, voltei ao hospital à tarde. Sarah estava mais alerta e tivemos uma conversa mais longa. Jake ainda estava na UTI, com os pais ao lado dele. Sarah tentou se explicar mais, dizendo que estava se sentindo perdida no relacionamento, que as coisas tinham ido rápido demais. E que ela se importava comigo, mas não sabia se era amor. Eu basicamente só escutei. O que havia para dizer realmente? Tomei minha decisão durante aquela conversa. Disse a Sarah que iria arrumar as coisas dela no meu apartamento e deixaria com a equipe do hospital para quando ela tivesse alta. Não gritei nem a xinguei. Só disse: eu mereço algo melhor do que isso. E talvez você também. Ela chorou e pediu para conversarmos mais quando saísse do hospital, mas eu disse que precisava de um fim limpo. Voltei para o nosso apartamento, meu apartamento agora, eu acho, já que o contrato está no meu nome, e passei a noite embalando as coisas dela. Era mais do que eu esperava. Ver todos aqueles lembretes do nosso relacionamento, sabendo que tudo tinha sido baseado em mentiras. Bloqueei o número dela e a removi das minhas redes sociais. Eu precisava de espaço para me curar sem ela tentando explicar ou pedir desculpas. Alguns dias depois, a mãe da Sarah me ligou. Eu nem a conhecia direito. Sarah dizia que elas não eram próximas, mas de algum jeito ela conseguiu meu número. Basicamente implorou para eu reconsiderar, dizendo que Sarah estava passando por um trauma e precisava de apoio. Tentou minimizar a traição, dizendo que pessoas cometem erros quando são jovens. Expliquei da forma mais educada que pude que, embora eu esperasse que Sarah se recuperasse fisicamente, eu não podia ser a pessoa a apoiá-la nisso. A traição ainda era recente demais, profunda demais. A mãe dela me chamou de frio e desligou. Por amigos em comum, soube que Jake recuperou a consciência depois de passar cerca de 1 semana em estado crítico. Ele ficou com alguns problemas por causa do raio. Dificuldade com habilidades motoras finas, problemas de memória, esse tipo de coisa. Sarah teve alta do hospital, mas não tinha para onde ir, já que eu tinha empacotado as coisas dela. Aparentemente, se mudou temporariamente para a casa de um colega de trabalho. Tentou entrar em contato por meio de amigos pedindo para conversarmos, mas eu ainda não estava pronto. Comecei a fazer terapia para lidar com toda essa bagunça. Nunca fui do tipo que fala sobre sentimentos, mas a situação foi demais para lidar sozinho. A traição, a forma bizarra como tudo veio à tona. As emoções confusas de querer que ela ficasse bem fisicamente, enquanto ainda sentia uma dor imensa pelas ações dela. Era muita coisa para processar. Meu terapeuta disse que estou lidando com uma forma de trauma também, não apenas pelo fim do relacionamento, mas pela forma chocante como tudo aconteceu. Quem é que tem a namorada traidora atingida por um raio, né? Parece algum tipo estranho de justiça cósmica, mas também não parece assim. Apesar de tudo que ela fez, eu não desejaria esse tipo de ferimento a ninguém. A pior parte são os pesadelos, continuo sonhando com a tempestade, com o raio. Mesmo não estando lá, nos meus sonhos, estou assistindo tudo acontecer. Incapaz de me mover ou avisá-los. Às vezes levanto com um suor frio. Meu coração acelerava. O terapeuta diz que isso é uma resposta normal ao trauma, mesmo quando é um trauma indireto. Mas isso não torna mais fácil lidar com isso. Meus amigos têm sido incríveis durante tudo isso. Ryan vem aqui com frequência. Garante que estou comendo, me leva para jogar basquete ou tomar uma cerveja quando percebem que estou trancado no apartamento por tempo demais.
Minha irmã liga quase todos os dias para saber como estou. Tenho sorte de ter pessoas que se importam. O apartamento agora parece vazio. Tenho pensado em procurar um novo lugar, onde não haja lembranças da Sarah. Mas ainda não me decidi. Parte de mim quer um recomeço, mas outra parte sente que mudar seria deixar a situação controlar ainda mais minha vida. O trabalho tem sido uma distração bem-vinda. Me joguei nos projetos, fiquei até mais tarde, me ofereci para tarefas extras. Qualquer coisa para manter a mente ocupada. Meu chefe tem sido compreensivo, me dando flexibilidade de horários quando precisei para as sessões de terapia. Agora já se passaram cerca de 3 semanas desde o raio. Não falei diretamente com a Sarah desde aquele dia no hospital. Ela tentou entrar em contato várias vezes por canais diferentes. Eu ainda não estou pronto para falar com ela. E nem sei se algum dia estarei. Qual seria o ponto? Nosso relacionamento foi construído com base em mentiras. Não dá para reconstruir a confiança depois que ela é destruída desse jeito. Alguns amigos em comum acham que estou sendo duro demais, que deveria ao menos ouvi-la. Mas eles não tiveram um mundo virado de cabeça para baixo como eu tive. Eles não precisaram dirigir até um hospital no meio da noite para descobrir que a parceira dos últimos 6 meses estava tendo um caso. Eles não tiveram que questionar cada memória, se perguntando o que era real e o que não era. Tenho pensado muito sobre os sinais que ignorei, como ela recebia mensagens e sorria para o celular, mas nunca dizia o que era engraçado, como mencionava o nome do Jake e depois mudava rapidamente de assunto. Os finais de semana em que ela estava cansada demais para sair comigo, mas milagrosamente tinha energia para bebidas depois do trabalho com os colegas. Agora, tudo parece tão óbvio. Minha mãe sempre disse que tudo acontece por um motivo. Não sei se acredito nisso, especialmente quando se trata de algo tão aleatório quanto um raio. Mas acredito que, às vezes, a clareza vem de formas estranhas. Se aquela tempestade não tivesse acontecido, por quanto tempo as mentiras da Sarah teriam continuado? Ela realmente teria terminado comigo depois daquele fim de semana? Ou o caso teria continuado indefinidamente? O mais estranho de tudo isso é que, agora, me sinto mais grato por tudo, não pela dor da traição ou algo do tipo, mas sim pela verdade. Por mais horrível que tudo tenha sido, pelo menos não estou mais vivendo uma mentira. Pelo menos descobri quem a Sarah realmente é antes que as coisas fossem ainda mais longe. Poderíamos ter ficado juntos por anos, talvez até nos casado, tudo enquanto ela era capaz desse nível de engano. Ainda tenho perguntas que me tiram o sono. Será que ela alguma vez se importou de verdade comigo? Ou era só conveniência? Há quanto tempo ela planejava aquele fim de semana? Mas estou tentando aceitar que talvez nunca tenha essas respostas. E mesmo que tivesse, talvez elas não me fizessem sentir melhor. Por enquanto, estou vivendo um dia de cada vez. Alguns dias são melhores que outros. Às vezes consigo passar horas sem pensar na Sarah, no caso ou no raio. Em outros dias, é tudo em que consigo pensar. Repassando conversas na cabeça, procurando por mais pistas que perdi. Meu terapeuta diz que isso é normal. Que o luto não é linear, e que a traição é um tipo próprio de luto. Comecei a fazer trilhas, ironicamente. Não por causa da Sarah, mas porque preciso sair da minha cabeça de vez em quando. E estar na natureza ajuda. Apenas trilhas locais, nada muito ambicioso, mas principalmente tranquilas. E isso me dá tempo para pensar, longe das distrações de casa ou do trabalho. Estou tentando resgatar as atividades que me lembram dela. Torná-las minhas novamente. Uma coisa é certa, em serei mais cauteloso no meu próximo relacionamento. Não exatamente desconfiado, mas mais atento aos sinais de alerta. Não quero carregar essa bagagem para sempre. Mas também não quero ser pego de surpresa assim de novo. Estou tentando olhar para frente agora, não para trás. Um passo de cada vez. Um dia por vez. Edith. Para quem perguntou, isso aconteceu nos arredores de Duluth, em Minnesota. As tempestades aparecem rápido por lá, especialmente perto dos lagos e áreas florestais. Raios durante trilhas não são incomuns. É um risco conhecido naquela região. Eu sei que o timing parece surreal, mas acredite, naquele canto do estado o tempo pode mudar em segundos. Como a Sarah depois me contou no hospital, ela e o Jake estavam fazendo trilha rumo a um mirante quando a tempestade chegou mais rápido do que esperavam. Eles estavam em uma clareira, longe de qualquer cobertura de árvores, e ambos carregavam bastões de caminhada de metal, por causa do terreno rochoso. Apesar do céu escurecendo e do trovão à distância, continuaram achando que conseguiriam chegar antes da chuva. O raio caiu sem aviso, atraído pelos bastões e pela posição exposta deles, deixando os dois caídos no chão. Foi uma escolha imprudente, ela admitiu. Uma daquelas que faz o ocorrido parecer menos um acidente e mais uma inevitabilidade. Sobre o compartilhamento de localização, provavelmente ela esqueceu que tínhamos ativado isso meses atrás por segurança e nunca mais mencionou. A atualização.
Antes de tudo, obrigado por todo o apoio no meu post anterior. Eu não esperava tantas respostas e realmente agradeço a todos que tiraram um tempo para comentar ou me mandar conselhos. Essas últimas semanas foram uma montanha-russa. Depois do último post, passei vários dias só processando tudo. Toda a situação parece surreal, sua namorada está te traindo e é atingida por um raio enquanto faz isso. Isso definitivamente não está nas colunas de conselhos sobre relacionamentos. Eu sei que alguns de vocês acharam que eu inventei tudo isso, mas queria eu ter esse tipo de imaginação. Depois de cerca de 2 semanas de silêncio total entre nós, a Sarah começou a mandar mensagens por amigos em comum. No começo, ignorei todas. Eu ainda estava com raiva, ainda machucado, e sinceramente, ainda tentando passar por cada dia. Mas ela foi persistente, mandando recados quase diariamente, dizendo que precisava falar comigo. E que ela tinha mudado, que o raio foi um chamado de atenção, ou algo assim. Eventualmente, aceitei encontrar com ela em uma cafeteria perto do meu trabalho. Achei que um lugar público manteria as coisas civilizadas e que eu poderia sair a qualquer momento se a conversa ficasse muito pesada. Quando a vi entrar, quase não a reconheci. Ela tinha uma cicatriz visível descendo pelo lado do pescoço e desaparecendo sob a gola da camisa, por causa do raio. Acho que estava mais magra, mais pálida, e sua confiança habitual havia sumido. Por um momento, senti pena dela. Mas logo me lembrei por que estávamos naquela situação. Ela começou a chorar quase imediatamente, o que me deixou realmente desconfortável, já que estávamos em público. Ela repetia que o raio foi o karma pelo que tinha feito comigo, que tinha aprendido como a vida pode acabar rápido e como estava desperdiçando sua segunda chance. E que precisava consertar as coisas comigo. Eu só ouvi, na maior parte do tempo. O que eu poderia dizer? Que bom que o universo te eletrocutou por me trair. Quando ela terminou, disse que apreciava o pedido de desculpas, mas que certas coisas não podiam ser desfeitas. Confiança é uma dessas coisas. Ela implorou por uma nova chance, dizendo que experiências de quase falecimento mudam as pessoas. Talvez mudem, mas não apagam o que já aconteceu ou como me sinto. Saí daquele encontro exausto, mas mais certo de que fiz a escolha certa ao terminar tudo. Essa conversa de karma me incomodou, na verdade. Parecia que ela estava tentando usar o acidente para apagar tudo, como se levar um raio limpasse a escolha que ela fez de me trair. Como se agora ela fosse uma vítima de tudo. Alguns dias depois, soube por nosso amigo em comum, Chris, que Sarah estava dizendo às pessoas que eu a abandonei durante uma crise médica. Aparentemente, estava se fazendo de vítima, dizendo que eu não consegui lidar com os ferimentos dela e fui embora quando ela mais precisava. Isso me deixou furioso. Não tinha falado com nenhum amigo em comum para explicar meu lado. Não sou do tipo que gosta de drama de relacionamento, mas agora estava sendo julgado por pessoas que só ouviram a versão dela. A parte mais insana de toda essa história veio quando uma mulher chamada Lisa me procurou nas redes sociais. Ela se apresentou como a namorada do Jake. É isso mesmo que você leu. O cara com quem Sarah me traiu também estava traindo outra pessoa. Lisa descobriu tudo quando Jake foi hospitalizado e o celular dele estava cheio de mensagens da Sarah. Nos encontramos para tomar um café em um lugar diferente de onde encontrei a Sarah, e ela me contou sua versão dos fatos. Aparentemente, Jake e Lisa estavam juntos há quase 2 anos. Ela não fazia ideia do caso com Sarah. Comparando as linhas do tempo, percebemos que os dois estavam mentindo para todo mundo havia meses. Lisa estava arrasada com tudo, mas também com raiva, especialmente porque Jake agora precisava de cuidados intensivos e ela se sentia obrigada a ajudar, apesar da traição dele. A conversa com Lisa foi estranhamente reconfortante. Talvez seja aquela sensação de que uma desgraça compartilhada pesa menos, eu acho. E também nós dois nos sentimos menos loucos, por não termos percebido todos os sinais. Concluímos que Jake e Sarah eram mentirosos incrivelmente habilidosos. Mantivemos contato desde então. Não de forma romântica, só como 2 pessoas lidando com a mesma traição. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando Sarah começou a deixar presentes na minha porta. No começo, eram coisas normais, uma planta, um livro que eu tinha mencionado meses atrás que queria ler. Depois, os bilhetes começaram a ficar estranhos. Ela escreveu que o raio foi uma intervenção divina para nos unir novamente, que o universo a havia purificado e dado uma segunda chance comigo. Não sou uma pessoa religiosa, mas aquilo beirava o perturbador. Estava prestes a enviar uma mensagem educada mais firme pedindo para ela parar, quando recebi uma carta do Jake. Claramente escrita com ajuda. A caligrafia estava trêmula. Ele pediu desculpas pelo caso e explicou coisas que Sarah nunca contou. Aparentemente, foi ela quem o perseguiu agressivamente. Não o contrário. Ele disse que tentou terminar várias vezes, mas que ela o ameaçou contar tudo para Lisa se ele fizesse isso. Não sei se era verdade ou se ele só estava tentando salvar a própria imagem. Mas coincidia com o comportamento controlador que comecei a ver da Sarah no final do nosso relacionamento.
A situação piorou quando Sarah apareceu no meu trabalho sem avisar. Meu escritório tem segurança, então ela não conseguiu chegar até o meu andar. Mas causou uma cena suficiente para que meu chefe me chamasse e perguntasse se estava tudo bem. Felizmente, ele foi compreensivo quando resumi os eventos, mas foi constrangedor e nada profissional. Naquele fim de semana, conversei com um amigo advogado, que recomendou enviar uma carta formal de aviso a ela. Eu hesitei. Parecia extremo, mas o comportamento dela estava ficando mais preocupante. A carta foi entregue na semana seguinte e as coisas ficaram calmas por alguns dias. Pensei que talvez ela tivesse finalmente entendido. Mas então o comportamento dela ficou ainda mais estranho. Começou a dizer aos nossos amigos em comum que o raio lhe deu habilidades especiais. Afirmava que podia sentir meus pensamentos e sentimentos, que agora estávamos conectados cosmicamente. E que era assim que sabia que eu ainda a amava, apesar do que eu dizia. Amigos que antes simpatizavam com ela começaram a se preocupar com seu estado mental. Tudo chegou ao ápice na noite de Halloween. Voltei de uma festa na casa de amigos e encontrei Sarah sentada na minha varanda, na chuva forte. Ela não estava usando o casaco, estava encharcada, e quando me aproximei, começou a balbuciar de forma incoerente sobre como ela e Jake não deveriam ter ido à parte sagrada da floresta e que os espíritos estavam com raiva por terem profanado meu lugar especial. E isso me assustou, de verdade. Nunca mencionei nenhum lugar especial na floresta para ela. Eu não fazia ideia do que ela estava falando, e ela claramente não estava bem. Apesar de tudo, não consegui deixá-la ali, na chuva, daquele jeito. Acolhi ela no meu carro e a levei para o pronto-socorro. Os médicos fizeram uma avaliação psiquiátrica e a mantiveram em observação. Entraram em contato com os pais dela, que eu nunca tinha conhecido durante o relacionamento, e eles vieram imediatamente. A equipe do hospital explicou a eles, e a mim, que sobreviventes de raios podem apresentar vários efeitos psicológicos, incluindo TEPT, além de mudanças de personalidade e, em alguns casos, pensamentos delirantes. Com o trauma emocional da traição exposta e o término, provavelmente foi demais para ela processar racionalmente. Conversei um pouco com os pais dela na sala de espera. Eles me agradeceram por tê-la levado e pediram desculpas pelo comportamento dela. Pareciam pessoas normais, simpáticas, o que me fez questionar a alegação da Sarah de que eram afastados. Mais uma mentira, imagino. Enquanto tudo isso acontecia com Sarah, soube por Lisa que Jake estava mostrando algum progresso. Ele havia recuperado mais movimentos nos braços e pernas, mas ainda tinha problemas de memória e sofria com convulsões. Lisa estava em conflito sobre continuar com ele durante a recuperação, considerando a traição, mas se sentia culpada por abandonar alguém naquele estado. Entendi muito bem o dilema dela. Depois que Sarah foi liberada para os cuidados dos pais, ela me enviou uma carta de desculpas mais coerente, digitada. Aparentemente, a terapeuta dela sugeriu escrever como parte do processo de cura. Foi a primeira comunicação dela que não mencionava conexões cósmicas ou karma, apenas um reconhecimento direto da dor que me causou. E uma promessa de respeitar meus limites dali em diante. Não respondi à carta, mas ela me deixou um pouco mais tranquilo, vendo que ela estava recebendo ajuda profissional e voltando à realidade. Talvez a perseguição dela realmente parasse. A coincidência mais estranha aconteceu uma semana depois. Estava na fisioterapia por conta de uma lesão antiga no ombro que voltou a incomodar, provavelmente pelo estresse, e encontrei Jake. Ele estava lá para a reabilitação dos ferimentos do raio. Tivemos aquele momento incrivelmente constrangedor de reconhecimento na sala de espera. A recepcionista chamou meu nome primeiro. Me salvou de ter que decidir se o cumprimentava ou não. Depois da sessão, ele ainda estava lá, e não consegui evitá-lo na saída. Tivemos uma conversa breve, forçada. Ele parecia genuinamente confuso sobre alguns detalhes da situação, mencionando que sua memória sobre o caso e o raio estava falha. Pediu desculpas de forma vaga, mas tive a impressão de que ele realmente não se lembrava de tudo o que aconteceu. Deve ser um tipo próprio de inferno saber que fez algo terrível e não se lembrar dos detalhes. Perto do final do mês, a mãe da Sarah me ligou. Agradeceu por ter ajudado a Sarah e compartilhou algo interessante. Aparentemente, Sarah já vinha agindo de forma estranha antes mesmo do incidente do raio. Nada tão extremo quanto o comportamento recente, mas com mudanças de humor e impulsividade que não eram comuns nela. Ela se perguntava se Sarah já não estava lidando com algum transtorno mental subdiagnosticado, que contribuiu para a traição e agora foi agravado pelo trauma. Eu não sabia o que pensar disso. Não justificava a traição, mas acrescentava mais uma camada a toda essa bagunça. Por essa época, decidi que precisava seguir com a minha vida. Um amigo me apresentou a uma colega de trabalho chamada Alison. No começo, hesitei, pois só a ideia de voltar a namorar já me cansava. Mas nos demos surpreendentemente bem. No primeiro encontro, contei uma versão bem resumida do meu término recente. Ela foi compreensiva e não pressionou para saber por detalhes, o que eu apreciei. Saímos mais algumas vezes e as coisas estavam indo bem.
Foi bom voltar a rir, ter conversas normais que não giravam em torno de traição ou raios. Alison é direta e honesta, exatamente o que eu preciso agora. Infelizmente, Sarah descobriu de alguma forma que eu estava saindo com alguém. Talvez algum amigo em comum tenha contado ou ela tenha visto algo nas redes sociais, mesmo eu a tendo bloqueado. Começou a me mandar mensagens de novo, dizendo que eu estava cometendo um grande erro e que Alison jamais entenderia nossa conexão. As mensagens foram ficando cada vez mais desesperadas, insistindo que estávamos destinados a ficar juntos e que ela não permitiria que eu jogasse fora nosso vínculo. Não respondi a nenhuma delas. Apenas documentei tudo, caso precisasse tomar medidas legais novamente. Estou tentando não deixar esse novo episódio atrapalhar meu relacionamento atual, mas é difícil. Alison já percebeu que tem algo acontecendo e provavelmente vou ter que contar toda a história em breve. Digo, se as coisas continuarem se desenvolvendo bem entre nós. Acredito que contar também seja o mais prudente para evitar possíveis mal-entendidos futuros. Então, é assim que estão as coisas no momento, não totalmente solucionadas, mas se desenvolvendo bem. E espero que continuem assim. Comentários sobre o relato. Assim como a traidora disse, talvez tenha sido algo cósmico mesmo, que resolveu puni-la pelas suas atitudes ruins para com o nosso pobre Op. Talvez tenha sido obra de Thor, Zeus, Raiden, ou vai saber quem mais poderia tê-lo ajudado. O fato é que é bem provável que se esse evento bizarro não tivesse acontecido, ele certamente continuaria sendo feito de trouxa por tempo indeterminado, já que esse papo da traidora revelar a verdade, e largar o osso, nunca acontece de verdade. Esse foi um relato bem chocante, de fato. Mas sempre acho bastante curioso como algumas pessoas podem passar do arrependimento à tentativa de manipulação tão rapidamente assim, isso quando não conseguem o que querem, mas é bom saber que o Op está seguindo com a sua vida. Ele com certeza merece isso. Não deixe que o reaparecimento da Sarah abale a sua confiança em construir algo saudável de novo, Op. Você já mostrou que é capaz de reconhecer sinais de alerta e manter a sua posição. Então continue assim. Esse tipo de gente que literalmente tem uma discussão inteira por causa dos erros que cometeu, finge que foi injustiçado e depois tenta jurar que não fez nada de errado e que realmente te ama, e blá blá blá, são cansativas. Existem realmente profundezas malignas às quais as pessoas se deixam levar, se é que essa mulher já não estava sã há mais tempo, vai saber. Mas o Op também vacilou feio, já que como o amigo dele lhe avisou, ele quis morar com ela com poucos meses de namoro. E foi nisso que deu. Certo, vou esclarecer o relato do Op para vocês, de uma forma bem simples e sem máscaras ou fantasias. É o seguinte. O Op é o típico cara legal beta. Jake é o Chad do trabalho. Sarah é a típica mulherzinha que precisava de estabilidade financeira com o Op, bem como das emoções proporcionadas por estar com o Jake. Agora, depois do incidente, Jake virou uma batata frita, e o Op beta é o último recurso para a namorada infiel que virou um pedaço de bacon. Provavelmente o Op não enxergou tudo dessa forma, mas ao menos ele não se deixou levar pela pena que sentiu dela, e conseguiu se afastar em definitivo. E qual a sua opinião sobre essa história? Me diga nos comentários. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado por tudo. Valeu e abraço! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.